primeiro período, levanta a mão, por favor. Tá. Alguém da turma da noite da disciplina internet? O professor Bob me pediu que fosse montada uma palestra e eu achei interessante montar uma palestra que mostrasse como um site ele pode ser construído em 30 minutos. Tá? Esse site que a gente vai montar, ele faz parte de uma das etapas de avaliação da disciplina internet, que é um site fixo utilizando HTML e CSS. Normalmente, vocês quando estão trabalhando e criando sites, vocês ficam muito focados em utilizar frameworks como Bootstrap, porque ele simplesmente resolve problemas, né? Ele facilita o posicionamento de blocos. Então, eu vejo uma dúvida muito forte em relação a essa parte do CSS com HTML, o que faz as pessoas recorrerem à utilização de frameworks. Então, a ideia é, inclusive, auxiliar a turma de internet que está tendo uma das aulas aqui hoje e mostrar para vocês que o CSS com HTML não é nenhum bicho de 7 cabeças, e sim a forma como ele processa, como eles se organizam e se conectam, ok? Eu vou montar, até para poder, para que a gente possa olhar estrutura por estrutura, vou utilizar ele inicialmente inline, na própria linha, fazendo as alterações. E na medida que vocês forem tendo dúvida em cima dessa construção, por favor, me interrompam, perguntem. Dúvidas mais longas vocês podem até deixar para o final, mas se for uma coisa mais curta, a gente tira aqui na hora, ok? Então vamos a alguns conceitos. Como o HTML5 ele trabalha, qual foi a evolução que ele teve? Antigamente, a estrutura do site e o layout ele ficava focado na mão do HTML, né? Os sites eram todos criados em cima de tabelas. Então você queria fazer um site, você tinha que saber muito bem montar tabelas e trabalhar com mesclagem de células. Isso, com a evolução, foi indo para a mão do CSS, né? Hoje em dia, vocês não montam mais sites com tabela. Eu cheguei até a passar alguns exercícios para que vocês pudessem sentir como era e ver o que trouxe essa evolução. Então, como está hoje? A melhor forma que vocês têm de entender como o HTML e o CSS trabalham juntos seria pensando numa estrutura como um tijolo, tá? Vocês têm somente um tipo de tijolo ou existe mais um formato de tijolo? Mais um formato, tem inclusive tijolo de concreto. Então aqui no nosso caso, nós vamos focar em dois formatos: o tijolo em bloco e o tijolo em linha, ok? E o CSS, onde ele fica nisso? O CSS, ele é o arquiteto, tá? Enquanto o HTML, ele é o bloquinho de tijolo, o CSS, ele vai ser o cara que organiza esse bloquinho da melhor forma possível, né? Organizando numa sequência que fique agradável. Ele também é responsável por fazer o emboço, a pintura e finalizar o site de vocês com o exemplo que a gente tem aí da casa. Para que a gente possa trabalhar com esse site hoje, eu tive que trazer alguns conceitos importantes aqui para vocês. O pessoal de internet até já trabalha com eles há bastante tempo. Os elementos, gente, para o CSS, eles carregam algumas características. São elas: o CSS trabalha o comportamento visual dos elementos HTML de duas formas. Lembra que eu falei dos bloquinhos de tijolo? Em bloco, ou em linha, inline. De acordo com a característica do elemento, eu consigo manipular algumas coisas e outras não.
Elementos do tipo bloco, eles vão ocupar todo o espaço horizontal. Então, vamos supor que isso daqui seja a tela do meu navegador, né? Quando eu coloco um elemento em bloco, ele automaticamente procura fazer o quê? Ele pega o espaço horizontal e ocupa todo para aquele bloco. Elementos inline ou em linha ocupam apenas o espaço necessário, né? E não reiniciam uma nova linha. Então eu sei que eu posso trabalhar com dois elementos do tipo bloco em linha. Se eu coloco um elemento em bloco, o que vai acontecer? Ele vai ocupar aquela linha toda, né? E os outros elementos surgem a partir dessa linha. Se eu trabalho com elementos inline, eles vão somente ocupar o espaço que eles precisam. Isso gera algumas confusões, que vocês às vezes tentam centralizar um texto na tela e, pô, não estou conseguindo centralizar, não estou conseguindo mexer com o meu bloco. Por quê? Porque você inseriu um elemento em bloco, ele está ocupando a tela toda. Ele não tem espaço para você mexer. Eu tenho que reduzir esse elemento e a partir dessa redução eu consigo mexer. Tá aí o exemplo. Esse primeiro elemento seria o exemplo do elemento em bloco ou do elemento inline? Em bloco. Inserir um elemento em bloco qualquer, ele automaticamente, por default, ocupa a largura do viewport. O que seria o viewport? A área de tela disponível. Tá? Quando alguém disser para vocês que está ocupando o espaço do viewport, é a área disponível da tela, ou seja, o que tiver disponível ele vai ocupar a largura. Ok? Ah, mas é igual o tamanho da tela do meu monitor? Não, porque você ainda tem a barra de endereço do navegador, tem os ícones, e isso tudo come espaço. A área do viewport é aquela área disponível para a criação do site, só. Vulgarmente a gente poderia dizer que é a área branca dele aqui, tá? Aquela área branca da tela. Esses elementos, eles estão ocupando uma linha inteira? Não. Só estão ocupando o espaço correspondente a eles mesmos, né? É um elemento do tipo em bloco ou em linha? Em linha. Tá. Mas, como assim? Vocês estão acostumados a ver HTML? Por exemplo, uma tag de cabeçalho H1 que finaliza com barra H1, certo? Um parágrafo com P que termina com barra P. O CSS, ele não enxerga isso como um H1, como um P, ele enxerga isso como blocos, tijolinho maior e linhas. Então, alguns desses elementos vão ter o comportamento de bloco. Outros vão ter o comportamento de linha. Ok? Como é que eu sei qual desses elementos vai ter esse tipo de comportamento? Preciso decorar? Não. Coloquei um elemento na tela. Se ele ocupou o espaço inteiro do viewport, ele é o quê? Bloco. Se ele só ocupou o espaço que ele precisava, ele é o quê? Linha. Ok? Esse é um slide do conteúdo da aula de HM, porque quando vocês vão montar um site, normalmente a primeira vez vocês pensam o que eu tenho que ter num site, né? Em geral, esses são os blocos que todo site contém, né? Eu tenho um bloco da identidade visual, formado pela logomarca e slogan. Eu tenho o bloco de conteúdo, que no nosso caso aqui é o de maior destaque da página. Tenho navegação, rodapé e, não sei se vocês estão conseguindo ler daí, espaço negativo.
O espaço negativo é o que dá conforto visual à página. Quando vocês veem no site que vocês estão falando, poxa, está tão poluído, site feio, detesto o site da UOL, por exemplo, né? O pessoal da UOL vê esse vídeo e vai me xingar. Mas é por quê? Porque eles não deixaram, não souberam trabalhar o espaço negativo e posicionamento dos elementos, o que dá uma dificuldade visual de encontrar os objetos. Ok? Mas isso daí a gente vê depois em HM. Nosso foco aqui é entender o que esse site precisa ter. Aí entra algo que alguns de vocês já conhecem, chamado projeto Wireframe. Por que o projeto Wireframe existe? Para que vocês consigam organizar as informações que o cliente de vocês quer dentro da forma como o CSS e o HTML estruturam. Vocês já não viram que o HTML ele atua como blocos? Então nada mais fácil do que você criar um projeto inicial usando blocos. Tá? Um site que eu recomendo para vocês, que vocês conseguem montar o Wire já nesse formato mais fácil aqui, ó, é o wireframe.cc. Ok? Tem plano de assinatura lá, mas eu particularmente não acho necessário. Você dá um print da tela, faz um recorte e leva ele para você. Então aqui nós temos previsto o bloco da identidade com a logomarca. Tem uma determinada imagem que até o momento a gente não sabe o que. Uma barra de navegação horizontal, uma imagem, alguma característica relacionada ao serviço ou conteúdo desse site e o rodapé. Ou seja, nós temos aqui os elementos básicos que a gente viu anteriormente para um website. O pessoal de internet reconhece esse layout? Tem ninguém de internet não é, não? Então é tudo isso. Então, dentro do meu projeto Wire, o site que eu quero chegar seria o site da Argos, né? Primeira coisa que a gente faz para projetar um site, o que seria? O que vocês acham que a gente teria que começar a fazer? Desenhar no papel. Exato, desenhar no papel. Quando vocês desenham um site no papel, vocês conseguem evitar ficar criando erro no código. Então, aqui o que nós temos? Um site centralizado na tela. Qual é a tag HTML que cria elemento que a gente chama de elemento de contenção, elemento container? Popular. Div. Então, div seria uma tag com característica de bloco ou de linha? Bloco. Comportamento de bloco. E qual a outra tag que trabalha junto com ela, só que ela tem um comportamento de linha, quando a gente não quer usar o div? Span. É o span. Então, nesse caso, se eu tenho elementos agrupados e centralizados, provavelmente esse bloco maior ele está dentro de uma div, não é isso? E de alguma forma ele está centralizado na tela. Aqui eu tenho uma logomarca e um selo do lado. O que eu tenho de diferente nesse fundo aí? Ele está ocupando a área da div container completa ou ele só está pegando aquela barrinha de cima? Só a barra de cima. Então, provavelmente eu vou precisar de uma outra div, de um outro elemento em bloco, para poder inserir aquele background. Observem que o bloco está entrando dentro do elemento container principal. Embaixo, a barra de navegação. Ela tem uma outra cor, não tem?
Então eu posso dizer ali que eu tenho outro elemento em bloco? Tem uma imagem que já está dentro do elemento container principal. Tenho um título com um texto. E no final eu também tenho um espaço diferenciado com background, não tem? Que é o rodapé. Reparem que o rodapé ele é idêntico ao de cima. A única diferença é que em cima tem imagem e embaixo tem texto. Ou seja, essa div que eu criei aqui para o rodapé provavelmente vai ser a mesma que eu vou utilizar aqui. Certo? Aqui vocês já sabem quantos elementos containers vocês vão ter que utilizar para montar o projeto de vocês. E o tamanho? Uma dúvida comum quando vocês começam a fazer esse projeto é qual o tamanho do elemento container principal. Aí já que vocês gostam tanto, eu peguei os grids do Bootstrap e trouxe aqui pra gente. Vamos lá. Para dispositivos médios do tipo desktop, qual a área que eu tenho? 970. Total 2.992, mas área do container principal para ela eu tenho o quê? 970. 970. Então eu vou focar o meu container principal em 970 pixels. Ok? Vamos ao site. Criar uma subbase para as imagens. IMG. Um erro comum que vocês fazem muito no início. Vocês estão vendo a extensão do arquivo aqui? O Windows por default ele esconde isso. Então vocês vão lá no Alt, Ferramentas, Opções de página, Modo de exibição e desmarca essa opção aqui, ó, ocultar extensões dos tipos de arquivo conhecidos e aplica. Pronto. Vou chamar de BG01. Essa eu vou chamar de logo. Essa aqui é um selinho de garantia, eu vou chamar de selo. E essa eu vou chamar de foto 01. E vou carregar tudo para minha pasta principal. Vamos ao notepad++. Doc type, tipo do documento HTML. HTML. Cabeçalho do navegador. Eu falei para vocês que cada elemento do HTML ele é visto como um elemento em linha ou em bloco, não é isso? Então, vou colocar aqui um incorporado. E vou fazer com que
que essas bordas apareçam para a gente poder comparar isso. Borda. Vou botar uma borda de 3 pixels, do tipo sólida, e vou colocar em vermelho. Vou salvar. Como é minha página principal, vou chamar ela de index.html. Esqueci de colocar o char7 aqui. Mas eu não coloquei nada na página, por que esses elementos estão aparecendo na cor vermelha? Porque todo elemento HTML, inclusive o HTML, o body, barra body, são vistos como blocos. O que eu fiz? Eu fiz com que esses elementos mostrassem uma borda ao redor deles para que isso ficasse visível para a gente. Então, segundo lá aquele meu desenho, eu tenho que criar primeiro um elemento container, não é isso? Para colocar CSS dentro de uma tag, CSS inline, eu uso o atributo style. Qual a largura wide do meu elemento container? 970, não foi o que a gente viu? 970 o quê? Pixels. Barra aqui. Embolou com as linhas dos elementos. Então vou colocar para mostrar somente da div. Pronto, div está aí. Então, eu criei uma div, não coloquei nada dentro dela, e ela ocupou a largura do viewport. Não, peraí. 90%. O que eu esqueci de fazer? Então, a largura dessa tela mesmo. É a largura dessa tela. 970, tá certo, gente. A minha tela é maior, ele fica bem menor no meio, vocês viram por print. Então tá bem adaptado a essa tela aqui mesmo. Bem, só que aquele elemento, aquele layout, ele estava centralizado na tela, não estava? Como é que eu centralizo um bloco? Tudo que a gente faz em termos de alinhamento e posicionamento, a gente faz com flutuação, a gente faz com positioning e fazemos ajuste com duas coisas, com margem e com pad. Então, o espaço que eu tenho da borda para dentro é o pad. O espaço que eu tenho borda para fora é o margem. Se esse bloco eu quero centralizar ele na tela, eu tenho que fazer um cálculo em que eu tenha uma parte vazia na direita, outra parte vazia na esquerda, para que esse elemento fique centralizado, certo? Quando vocês colocam margem ou pad que eu vou usar nesse caso? Por quê? Não pad? Do lado de fora, né? Isso, porque é a relação do bloco com o lado de fora. 0, alto. Eu estou fazendo essa divisão na tela e centralizando. Centralizou. Certo. E agora, qual é o primeiro elemento que eu tenho lá do layout?
É a barrinha lá com o background, o logomarca e o selo, né? Como o elemento container principal ele já está se encarregando de focar no tamanho da tela, o que eu colocar dentro, o container que eu colocar dentro do container vai pegar a largura desse como referência. Ou seja, nessa div eu não preciso especificar nada. Ele já vai esticar e já vai pegar. Então eu vou criar outra div. Só que eu preciso de uma altura, senão eu não vou conseguir ver nada, certo? Altura em inglês? Height. Então eu tenho o height dentro dessa div. Vou jogar aqui 200 pixels. Agora você fecha. Quando vocês tiverem dúvida sobre o tamanho, ao invés de vocês ficarem indo e voltando aqui mudando pixel, vocês dão F12. Selecionam aqui, ó, o elemento e vocês conseguem simular no CSS um valor aqui, ó, que vai reduzir ou ampliar. Vou botar 140 aqui. 140. Agora, não está salvo. Eu venho aqui e jogo para quanto? 140. F12. Tá. Agora eu tenho que colocar dentro dessa div aquele background. Em CSS, background, image, 2 pontos, URL, está na subpasta chamada img, eu salvei como bg01.jpg, não foi? Será que é PNG? Deixa eu espiar. Não, é JPG mesmo. Analisa aqui com ponto de. O tamanho vai ser regulado pela dimensão da minha div, container. Digamos subcontainer, né? Porque ela está dentro de outro. Vocês estão vendo alguma preocupação minha inicial de colocar já o site no tamanho certo? Não, porque na medida que vocês vão colocando o conteúdo, ele vai se ajustando. Aqui dentro eu tenho a logo, não é isso? IMG, SRC. Está na subpasta IMG também, eu chamei de logo, acho que a logo é .png. O selo, não é? Também é uma imagem, não é? Só que eu chamei de selo. Por que isso aconteceu agora? Porque são elementos, né? E não tem espaço ali dentro para eles, então eles caíram para fora da div. Então eu vou utilizar nas imagens uma outra coisa. Style. Vou dizer que essa imagem ela está flutuando, float, left. E posso dizer que a outra está flutuando a float right. Só que tem que reduzir ainda, não tem? Como é que eu reduzo?
wide. Eu falo widget para vocês guardarem na sala dele. Vou colocar aqui 200 pixels. O que eu posso fazer aqui para não ficar clicando em cima toda hora? F12, não é isso? Olha que mão na roda. Professor, você não mostrou isso na aula de internet. Eu deixo vocês sofrerem um pouquinho no início. Faz parte. Está ajustado. A logo eu também posso dar um ajuste. Eu estou achando essa logo muito grande. F12. Vou fazer nosso próximo passo, tá? Dá F5 aqui. Bem, esse logotipo, ele tá certinho? Não, não. Ele tá muito colado na barra da esquerda, em cima também. Ele tá dentro de um elemento container, não tá? Esse espaçamento, ele é borda para dentro ou borda para fora? Então eu vou usar o margem ou o padding? Padding o quê? Top, porque está o topo. Então, vou lá, padding, top, 10 pixels. E tem que colocar também à esquerda, não é isso? Existe uma forma reduzida de fazer isso, só que não é a intenção. A intenção é mostrar a construção no passo a passo. Pad left. 10 pixels também. Ok. Oi? Do direito também. Colocar um espacinho do selo, né? Acho que é do meu também. Eu posso reduzir ainda mais um pouco. O selo ele está maior do que a logo, né? Está dando muito importante. 110. Deixa eu ver aqui. Agora, não é padding que eu vou ter que mexer nele? Padding top de 10, padding left, só que aqui é padding right, não é isso? Bem, o que a gente tem que fazer agora? O menu, não é isso? A parte um pouco mais complexa desse trabalho é esse menu. Normalmente, a pessoa ela quer colocar os links um do lado do outro. Só que existe uma forma mais sofisticada de fazer isso, que é utilizando listas não ordenadas. O que é uma lista? Vou montar ela aqui e depois a gente vai converter ela. Unordered list. E cada link é um item da lista, é um line item, LI. Então tem o link, barra link. Eu já posso até colocar com os nomes certos que eu tenho aqui, vamos lá. Inicial, serviços, portfólio e contato. Então, primeiro, inicial. O segundo,
Serviços. Terceiro, portfólio. E contato. O que eu fiz de errado aqui? Eu coloquei ele dentro da div incorreta. Vou tirar ele daqui, subir mais essa daqui para ela não me confundir novamente. Mas ela está dentro do div container principal, tá? Então o L, finalizei a lista. Isso é uma lista não ordenada. Tá, mas ela tem marcador, ela tem uma série de características que não tem nada a ver com aquele link que a gente quer criar. Por que a gente usa uma estrutura de lista? Simples. Se eu precisar criar mais o dobro de links, olha só. Eles se ajustam automaticamente. Então, quando vocês precisarem fazer uma atualização no site, é só criar um link. Por isso que a gente usa a lista. Vou voltar para os links originais. Bem, primeiro eu quero sumir com esse marcador, que não vai ser utilizado nesse nosso caso aqui. Então eu tenho um list style type nome. Só que eu quero que eles se comportem na vertical ou na horizontal? Aí que entra o pulo do gato. A lista é um bloco, não é? Só que cada LI também poderia ser representado por um outro conjunto de blocos internos, não podia? Então, saber em quem vocês vão mexer é o que vai determinar o sucesso de vocês. Esse bloco maior eu posso usar para determinar o PG, o background? Posso, porque como todos estão dentro dele, eu jogo o azul e pego o azul atrás de todo mundo. Mas quem eu quero jogar um do lado do outro? É o bloco principal ou cada mini bloquinho criado pelo LI? Então é no LI que eu tenho que fazer isso. Ó, vou colocar o style dentro do LI. Para alterar o comportamento de um elemento, a gente utiliza a propriedade display. Eu vou pedir para ele se comportar inline. Lembra que os elementos inline se ajustam do lado do outro? Inline. Esse primeiro não vai fazer diferença, porque ele já está aqui. Então, vou pegar esse style aqui, do inline, e vou colocar nos demais. Passo a passo, vamos ver. Olha lá. O primeiro já estava lá em cima, então não conta, né? Segundo, terceiro. Certo? E quem vai ficar com o DG azul? O LI ou o L? O L. Perfeito. Já estão fazendo site. Então, background, color. Vou usar o nome da cor em inglês aqui. Blue. Lembre-se que essa linha vermelha no final ela vai sumir, tá? Blue. Só que essa caixinha, ela tá. Primeiro eu vou colocar aqui um color inicial white, só para vocês conseguirem ver o que está acontecendo aqui dentro. O chato do inline é que vocês têm que repetir tudo em cada linha.
mas ele é bom para entender estrutura. Esse ajuste aqui tá bom ou tá muito colado nas bordas? Muito colado. Eu preciso ganhar um espaçamento borda para fora ou borda para dentro? Vamos lá. O inicial, ele está dentro do bloco. Eu preciso de um espaço inicial maior para a borda de cima, que está dentro. Então aqui vai ser margem ou padding? No L ou no LI? O L. O L não é o que está fazendo o bloco com todos eles dentro? Eu não quero espaçar essa borda do bloco central? Então é o L. Padding, top. Vou colocar um valor exagerado aqui para vocês. Olha lá. Só que eu não vou usar esse valor gigante, né? Vou colocar aqui um 20, deixa eu ver se fica bom. Já está grande. 10. Vou botar um padding top e um padding o quê? Para baixo também. Um bottom. Com o mesmo valor. Olha lá. Esse meu L, essa minha lista que eu utilizei para fazer os links, ela está colada na div de cima? Não. O que eu posso fazer? Diminuir a margem. Diminuir a margem da UL em relação à div de cima. Margem para cima é margem o quê? Top. Eu quero colado, não é isso? Então o distanciamento de margem tem que ser o quê? 0. É isso? 0. Gente, se eu disser que o projeto de vocês está quase pronto, mas vamos colocar os links, né? Para transformar isso daqui em link, a href, como eu vou criar um link falso, vou botar uma tralha aqui e fecho com barra A. Vai acontecer uma coisa aí. Por que isso aconteceu? Ué? Porque o link ele tem uma cor diferenciada do texto normal de página. E naquele momento eu joguei a cor no LI e não no A. A da href que é quem cria o link. Né? Se eu quiser, utilizando esse processo, que o link continue branco, tá? Só para a gente ver lá a corzinha dele, esse white, ele tinha que estar dentro de quem? Do A. Vou fazer no primeiro. Do A. Só que no meu projeto eu não tenho esse sublinhado, tem? Quem é que está criando o sublinhado? Qual a tag que está criando o sublinhado? É o A, não é? Então, se eu for tirar, tem que ser dentro dela. Então, aqui eu coloco um text traço decoration, decoração de texto.
e digo que não tem nenhuma, não. Vai embora. Fiz tudo nesse primeiro para não ter que ficar alterando em cada um. Agora eu tenho a sequência toda aqui, ó. Tenho esse style aqui. Normalmente, gente, o que a gente utiliza para mudar a cor de link não é o color. Nós temos algo que nós chamamos de pseudoclasses para fazer essa alteração. Que é o A:*link, A:*visited, A:*bold, né? Só que eu não consigo fazer a aplicação de pseudoclasse em CSS Line. Eu sou obrigado a jogar isso no incorporado. Então o que eu fiz? Só para deixar ele branco dentro do layout que eu quero, eu joguei um color simples ali, tá? Mas ele para link não é mais indicado. Bem, esses links estão muito juntinhos, não estão? O que eu preciso fazer? Em quem? No L ou no LI? Em cada LI eu tenho que dar um espaço pequeno à direita. Não é isso? Esse espaço vai ser margem ou padding? Margem, porque cada LI é um elemento por si próprio. Então, vou colocar aqui um margem à direita. Vou colocar os 10 pixels. Vamos ver. 10, tá bom? Tá bom. 10. Copiando a atribuição aqui para o demais. Pronto. Ah, por que você colocou no último? Não precisa, porque se eu precisar criar outro LI para adicionar link, eu não esqueço, eu não caio nesse erro. Bem, aí nós temos uma imagem principal. IMG SRC está na subpasta da imagem, eu chamei de foto 01 ponto, se eu não me engano, JPG, e vamos ver se é isso. Só que está um pouquinho grande, né? Só um pouquinho. Como é a imagem que eu quero alterar? Vou colocar 350 pixels. Não sei se vocês já perceberam, mas ele trabalha proporcionalmente com a altura. Então, quando eu jogo aqui largura, ele já calcula a altura e não deforma. Vamos colocando o texto, depois a gente vai fazendo os ajustes finos. De cara eu já posso colocar um espaço de margem à esquerda aí, não posso? Margem left, 20 aqui. Depois a gente... Oi? Ah, no topo sim. Olha que interessante. Aqui dentro eu vou ter vários elementos, vários blocos. Aí a gente fica pensando, poxa, se eu jogar um margem top para cá, eu vou ter que jogar para cá, para cá, para cá. Então, o que é
mais sábio da minha parte pegar esse elemento aqui e jogar um margin bottom, que vai empurrar tudo para baixo, ou fazer em todos os outros? Bota. Cada vez que você precisar realinhar alguma coisa ali, você vai ter que mexer em todos os outros se você não fizer isso. Então, vamos ao L. Foi? Vamos exagerar? Foi, tá funcionando. Uns 40 aqui tá bom. Agora tem dois títulos e dois parágrafos, não tem? Vou pegar aqui o texto. Vou colocar o texto aqui, colar o texto. Título. Eu trabalho com o que no HTML? Com H, isso, cabeçalhos de H1 a H6. Que são os tags estruturais. Então, vou colocar aqui, acho que é um H3 e vou ver como fica. H3. Por enquanto está lá embaixo. H3. Aí eu vou dar outra H3 aqui na importação. H3. Só que eu quero esse texto aonde? Do lado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que flutuar a imagem à esquerda, porque os elementos que vêm após os itens flutuados, eles sobem e contornam ele. Então, se eu apenas flutuar essa imagem, se eu der aqui um float, eu quero flutuar para onde? Left, não é isso? O que vai acontecer? Ele já traz para cima. Ah, mas essa bordinha embaixo está me incomodando. Essa bordinha nem vai ficar aí, ela vai sumir. Mesmo caso. O que dá menos, o que eu gasto menos energia aqui, botando na imagem um margin right, ou em cada H desse botando uma imagem, um margin left. Um só na imagem. Reparem que eu evitei colocar isso aqui dentro do meio de parágrafo. Certo? Eu não precisei. Se você trabalha com um número maior de tags do que você precisa, você prejudica a indexação pelos mecanismos de busca. Então, evitem utilizar o que vocês não precisam utilizar. Faltou o quê? No rodapé de cima, não foi? Mas a gente não falou que o de cima é praticamente o mesmo do de baixo? Vou copiar o rodapé de cima. E vou colar aqui antes de fechar. Só que eu vou tirar quem? As imagens, não é isso? O que eu preciso fazer? Ajustar, é isso? O que dá menos esforço? Eu, nessa div do rodapé,
botar um margem top ou em cada um desses botar um margem bottom? Bota pé. Então, margem top 100 pixels. Muito grande, né? F12. Margem top. Qual foi o número que você falou, pá? 75. É. 75. 75. Tem um texto referente aqui ao meu rodapé. Jogo ele dentro da div. Essas imagens, essa comunicação Só que eu quero centralizar, não é isso? Como é que eu centralizo um elemento que está dentro de seu bloco? Diferente do margem zero alto que a gente utiliza para alinhar em relação à tela, esse daqui eu vou colocar um text align center, não é isso? Só que mais uma vez está muito colado no tubo, tá? Espaçamento interno, margem ou padding? Padding ao topo. 30 pixels. Vou dar o F2 aqui para me facilitar nessa tarefa aqui de medida. O rodapé não precisa ter o mesmo tamanho lá de cima. 80. Alterei. Está alinhado. Posso jogar um pouco mais na imagem. Left, vou jogar um 30 aqui. Alinhou melhor para o inicial. Está no 25 porque está desalinhando o valor em cima. E adeus, bola. Ainda tem um problema nesse alinhamento daqui do canto, não tem? Está muito colado, não está? E o que eu posso fazer aqui? Padding direito. Oi? Padding direito. É, mas aí eu vou ter que jogar esse cara dentro de um elemento container, porque ele não está dentro de ninguém. Ah, tá. Eu fiquei aqui mexendo nessa imagem também. Imagem, foto, vou ter 450. Opa. Pronto. Pela foto. Se a tela fosse menor, se a tela fosse maior, o importante é que ele está
para desktop bem customizado. Perguntas? Sim. Pergunte. E se eu quisesse mudar a fonte do site? Mudar a fonte do site. Você quer mudar a fonte do site como um todo? Não, mudar uma parte específica, por exemplo. Como você não me disse que parte específica é, eu vou te mostrar como é feito de forma geral e essa forma você vai usar na tag específica. Quem é que comanda todo o conteúdo estrutural visual que aparece no site? É a tag body, né? Então, se você colocar o style no body, ele vai pegar de uma forma geral. Style, certo? Fonte, traço, family. Verdana, Arial, Sans serif. Então aqui você está dizendo o seguinte, que ele vai utilizar como padrão do teu body inteiro, primeiro Verdana, se não tiver no computador instalado, Arial, se não tiver qualquer fonte, desde que seja da família da sans serif. Só que é claro que eu vou ter que ajustar agora os tamanhos em função da fonte, né? Eu não me preocupei. Tem derivado que dependendo da pessoa de relação eu lembro o seu site já tem uma conexão do ruim, às vezes a imagem não carrega. Não tem um negócio que pode fazer para a pessoa saber que tem uma imagem ali. Tem. O atributo do HTML das suas versões mais primitivas, chamado Alt, figura 1. Ele também, antigamente o Alt, você não existia, não tinha o title, então antigamente era só o Alt. Quando você passava o mouse em cima da imagem, ele abria uma descrição. Hoje o title ele serve para o seguinte, o Alt. Deixa eu colocar, forçar um erro aqui. Olha o que apareceu no lugar. Figura 1. É uma descrição da imagem. Isso daqui para acessibilidade é fundamental. Porque a pessoa não vai conseguir enxergar, a pessoa que tem deficiência visual, ela não vai enxergar. Então, a descrição que você tem aqui informa para a pessoa o que ela esperaria no layout. Tá? Professor, esse Alt aí é bom para o motor de busca também ou o Google só pesquisa o nome da... No motor de busca, o que funciona bem é o que a gente chama de tags semânticos da HTML5. Vocês notem que eu fiz tudo com div aqui, certo? Hoje em dia a gente não utilizaria div, mas nesse projeto aqui eu coloquei div porque é a tag que vocês estão muito acostumados a utilizar. As tags semânticas funcionam como divs especiais. Então, por exemplo, ao invés de utilizar uma div para o rodapé, eu uso uma footer. Fez diferença? Não, mas semanticamente para o mecanismo de busca fez. Ele sabe que naquela região exatamente que aquela div, que aquele elemento container é um rodapé e não uma div qualquer. Ok? Porque como os mecanismos de busca funcionam hoje? Antigamente era por repetição de palavra na página. As pessoas começaram a botar um monte de palavra na cor do fundo para que pudessem enganar o mecanismo de busca. Antes disso era pelo meta keywords com meta description, com a descrição e com as palavras-chave. Só que as pessoas começaram a botar a palavra-chave, o site era de carros, o pessoal colocava moda e beleza, para tentar atrair todo mundo para lá. Hoje em dia, o mecanismo de busca ele faz o seguinte, ele vai pelas tags estruturais, cabeçalhos, ele sabe que o que é um cabeçalho, por exemplo, do nível H1, ele é de maior importância. Cruza com a informação das tags semânticas pelo algoritmo dele, footer, main, figure, header, e com isso ele consegue identificar realmente
se o seu site tem aquele conteúdo que o usuário está procurando. Essa é a importância do destaque semântico. Mais alguma pergunta? É melhor usar iframe ou incorporado? Incorporado só quando você tem acesso ao JavaScript do site, ou não? iframe, para que você vai usar o iframe? Abrir um site dentro do site. Sim, por iframe. Inclusive o YouTube, ele utiliza iframe para incorporar os vídeos. A vantagem de você utilizar o iframe é que você não está codificando para o seu site. Você está praticamente importando o que o outro site tem e carregando dentro do seu. Então o site que está cedendo esse conteúdo tem certeza que o conteúdo dele vai aparecer da maneira certa no seu. Por isso o iframe ele não caiu em desuso, apesar do frame convencional ter caído. O frame convencional não se usa mais. O iframe permanece, inclusive se vocês olharem lá na incorporação dos vídeos do YouTube, é tudo por iframe. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Professor, eu queria saber a questão que o senhor usou ali, o pixel da tamanho da imagem. Se seria melhor usar o EM? Se eu estivesse fazendo um site responsivo, poderia, mas como eu estou trabalhando com um container fixo, não vai fazer diferença. Tá? No responsivo você tem o layout, ele vai se alterar em relação à resolução da tela do navegador. Então, aquele ajuste por EM é melhor para fazer. Mas como ele é fixo, você vai usar EM à toa. Ok? Depois de ter feito no site como tornar o público, como alocar na internet. Como hospedar ele? Sim. Você está em período. Você vai ver isso no terceiro período. Tá? É porque, olha só, eu tinha que olhar para o relógio, eu botei para vocês que era o quê? Como montar um site em 30 minutos. Então eu ainda tive que dar uma introdução à parte de blocos aí, a gente teve que fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas colocar site na internet é uma coisa que você aprende em 10 minutos. Tem o Wix, não? Mas o Wix ele trabalha como se fosse um, entre aspas, framework, né? Então PowerPoint, eu chamo de PowerPoint da internet. Né? Mas você não consegue montar o seu site exatamente como você quer. Esse daqui você pega pega esse site agora, qualquer conta de FTP que você tenha da vida, joga na public dele e está lá. Ok? Mais alguém, gente? Não? Então, obrigado aqui pela presença de vocês. Espero que vocês... Obrigado a todos. Acho que foi do interesse de todo mundo, foi bacana. Primeira vez que eu vou